E aí, bora falar de literatura estrangeira? Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou indicar pra vocês 5 livros de autores estrangeiros que não são americanos. Antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você caiu aqui de paraquedas e é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste de ficar. Se você já for inscrito, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também gosta de literatura. Eu recebi um comentário há um tempinho atrás, num vídeo meu, falando que eu e os outros booktubers não falamos de literatura nacional e a gente fala somente de autores estrangeiros, principalmente americanos. Então eu quis contestar um pouco esse comentário. Eu, como criadora de conteúdo, eu tô aqui para compartilhar o que eu leio. Esse é meu único intuito aqui, é ter com quem conversar sobre as minhas leituras, é pra trocar ideia, é pra trocar indicação. Eu vou entrar no mérito da literatura nacional neste vídeo aqui, porque tem alguns vídeos recentes onde eu falo de livros que eu li recentemente, livros que eu gostaria de comprar. Então eu resolvi fazer um vídeo indicando livros de autores estrangeiros que não são americanos. Eu acho que na internet a gente pegou o costume de taxar muito a leitura do coleguinha. E no final das contas, ninguém é obrigado a fazer nada. Se eu quisesse ler só literatura nacional, eu poderia. Se eu quisesse ler apenas literatura nacional contemporânea, eu poderia. Se eu quisesse ler só autor americano, eu também poderia, entende? Mas, como eu tô aqui para também compartilhar minhas leituras, eu resolvi fazer uma seleção. Sim, eu leio muito autor estrangeiro americano, e eu tô tentando expandir meus horizontes, conhecer outros autores de outros países. Às vezes até a gente não pesquisa, às vezes a gente até acaba lendo autores de outras nacionalidades, mas a gente acaba não pesquisando sobre. Depois que eu comecei a fazer meu diário de leitura no Notion, e se você quiser aprender, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, eu comecei a prestar mais atenção sobre isso e eu vi que eu já li vários livros de países. A gente não tem tanto contato assim com a literatura e eu resolvi compartilhar alguns deles aqui pra vocês. Eu quero começar com um livro que marcou muito o meu ano passado, que foi Um Homem Chamado Ove, do Fredrik Backman. O Fredrik Backman é um autor sueco, tá? Ele não é americano. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar o Ove, que é um senhor de idade já. Ele é viúvo e depois da morte da esposa, ele não vê muito sentido na vida. Extremamente solitário, ele mora sozinho, ele não tem filhos. No começo do livro ele tá nessa situação e ele tenta tirar a própria vida várias vezes, mas sempre acaba acontecendo alguma coisa em relação aos vizinhos novos que vão atrapalhar ele em relação a isso, mesmo sem saber que ele tá tentando fazer isso. E é um livro muito tocante e bem-humorado ao mesmo tempo. O filme é bem legal também, caso alguém queira assistir, se chama O Pior Vizinho do Mundo. Então, o Ove, ele vai começar a ver sentido na vida através desses vizinhos novos e únicos, originais, que acabaram mudando pro mesmo condomínio que ele. E é um livro muito tocante, a gente vai ter flashbacks do passado dele, da esposa dele, de como eles se conheceram. Me lembra muito uma vibe Up Altas Aventuras, sabe? Então tem esse tom aí de ter um velho rabugento que perdeu a esposa e vai conhecer, né, uma criança, nesse caso, vizinhos novos, que vão criar uma nova perspectiva de vida pra ele. E isso acontece de forma gradual e muito interessante. A gente vai vendo como ele se tornou quem ele é hoje, tudo que ele passou na vida. E é um livro muito bem-humorado, muito tocante também. Então é um livro que vai te fazer sentir muita coisa, que vai te fazer sentir alegria, que vai te fazer rir, mas também que vai te fazer chorar. Eu chorei muito lendo esse livro. Pra quem lê inglês, é um livro ok, ele não é difícil, tá? Eu li em inglês, mas ele já tem traduzido aqui no Brasil. E é um livro muito especial, que eu recomendo muito, muito, muito mesmo, que é um livro muito bonito, cheio de significados. A escrita do Fredrik é muito envolvente, ele consegue fazer esse jogo de presente e passado de uma forma muito fluida, e você fica interessado durante o livro inteiro. Eu gosto muito, eu sou bem cadelinha, assim, muito fã do Fredrik Backman, já li vários livros dele, mas esse é o meu favorito, tem total o meu coração, e eu recomendo pra vocês, então, este livro deste autor sueco maravilhoso. Agora a gente vai lá pra Ásia e eu gostaria de indicar pra vocês A Viúva de Ferro, de Jiran Jaisal. E além de representatividade estrangeira não americana, a gente tem representatividade não binária aqui também. Aqui é uma história muito interessante porque é, de certa forma, uma distopia barra ficção científica. Vai resgatar muito da cultura chinesa, né, muito antiga, de tradições, de questões sociais, culturais mesmo, e vai inserir num mundo super tecnológico e high-tech. Nesse universo, o planeta é atacado muito por algumas criaturas gigantescas que vêm de outro planeta, digamos assim.
que eles chamam de... Esqueci o nome das criaturas que atacam o mundo aqui. Mas qual que foi a forma que o governo e os príncipes aqui utilizaram para se defender? Quando essas criaturas são mortas, é como se a casca delas ficasse aqui no planeta. Então eles se apossam dessas cascas que eles chamam de crisálidas e meio que transformam essas cascas em armaduras motorizadas gigantes, tipo um Transformers. Então cada crisálida, que é essa carcaça de bicho, meio monstro, meio inseto, meio não sei o que, é pilotada por uma pessoa. Esse piloto é sempre um homem que vai usar a energia masculina para ligar essa máquina. Mas ele precisa de um contraponto, um equilíbrio, é bem yin e yang. Então ele vai precisar de uma pilota mulher também. Só que nessa cultura aqui, as pilotas concubinas, elas estão apenas lá dentro para fornecer energia para o piloto homem. Então as pilotas mesmo, elas não têm, como é que eu posso dizer assim, livre-arbítrio. Elas são obrigadas a ir na luta pelo piloto que elas são designadas, né, que tem que ter uma energia compatível aí. Elas servem realmente apenas para que a energia delas seja sugada. As pilotas, elas literalmente servem como uma bateria. O piloto vai sugar a energia vital delas para usar a máquina e geralmente as pilotas acabam falecendo na primeira luta. E além dessa cultura, essa questão dos pilotos, né, que as pilotas concubinas realmente só servem para ser uma bateria extra aí pro piloto e para ligar a máquina, as mulheres recebem um prêmio. Então, por exemplo, você é de uma família que tem filhas mulheres. Você pode vender essas mulheres para o exército, para que elas se tornem pilotas concubinas e quando elas morrerem a família vai ganhar uma indenização. Então a família lá, nessa cultura aqui, valoriza muito o filho homem. Isso acontece com a irmã da nossa protagonista. Os pais acabam obrigando ela a ir pro exército, ela acaba falecendo, eles ganham dinheiro e ficam de boas, e elas já têm um irmão mais velho. E a nossa protagonista, que é a mais nova, ela fica puta, e ela quer se vingar. Então ela se voluntaria para virar uma pilota, porque ela quer chegar perto do piloto que matou a irmã dela e matar o cara também. Então essa é a motivação inicial da nossa protagonista. Eu já digo que isso é apenas o começo, tá? O buraco é sempre mais embaixo. Tem uma vibe Jogos Vorazes em relação à revolução aqui, tem uma personagem feminina forte, revolucionária, que vai tentar mudar o jeito da galera pensar nas coisas. E é um livro frenético, maravilhoso, intenso, muito bem escrito. Todo mundo que leu este livro por minha indicação gostou. Tá, então eu já vou deixar isso aqui avisado. É maravilhoso, muito bom. Aí eu vou indicar um suspense. Não sei dizer se ele é suspense policial ou psicológico. Eu acho que é uma boa mistura dos dois, assim, porque vai ter investigação envolvida também. E é um livro de um autor francês. E eu estou falando de Ninféias Negras, do Michel Bussy. Este livro aqui foi um dos melhores que eu li nos últimos anos. É um suspense que me pegou totalmente desprevenida, que eu não consegui adivinhar nada. É uma história extremamente bem construída. E essa história vai se passar na França e vai se passar num pequeno vilarejo de Giverny, que é onde o pintor Monet, querido pintor impressionista, pintou trocentos de seus quadros. Ele tinha uma casa lá e ele gostava de pintar a natureza, ele gostava de pintar ninféias, que é uma flor que nasce nesses lagos, nesses riozinhos de água rasa e tudo mais, e ele pintava muito dessas flores. Então toda a história vai se permear nesse vilarejo e vai ter muito essa questão da arte envolvida também. Então aqui acontece um assassinato de um homem e a gente vai tentar descobrir quem que matou, né? Porque é um vilarejo pacato, não acontece essas coisas, sabe? Isso sai muito fora do comum da rotina dessa região. Então vai ter toda uma investigação e vai ter uma figura muito enigmática, assim, tanto no narrador quanto na composição dessa história toda. E é uma história muito bem construída, muito mesmo, porque é nos detalhes. Eu, inclusive, gostaria de reler essa história em breve para ver se eu pego as pistas que eu não peguei na primeira leitura. Mas é muito, muito, muito bom. A gente vai ter cenas dos personagens dessa cidadezinha narrando o que eles estão entendendo, o que está acontecendo, e também a investigação da polícia, quem que eles estão entrevistando, os dados que eles estão recolhendo. Então tem essa dualidade de visões, assim, em relação a esse caso, que é muito interessante. Não desistam no começo, ele não é um livro fácil de se engatar no começo, porque ele é um pouquinho mais difícil, é uma coisa mais abstrata no começo, mas permaneçam firmes, porque quando você descobre o plot deste livro, puta que pariu, é muito bom mesmo, confia no que eu tô falando. Eu nunca vi nenhum livro parecido com esse. Ele agora deu uma hypada porque o Paulo Hatz finalmente leu, né, e comentou sobre ele, né, e o Paulo Hatz tem um alcance gigantesco aqui na internet. Mas reitero, falei desse livro já algumas vezes aqui no canal, principalmente na época que eu li. É muito, muito, muito bom, então fica aqui a minha indicação de um suspense francês pra vocês. Aí a gente vai voltar lá pra Ásia, só que agora com um livro japonês, e eu estou falando de Battle Royale, do Koshun Takami. Este livro aqui foi inspirador dos jogos de Battle Royale. Então aqui nessa história, é basicamente o governo vai pegar 100 crianças do ensino
ensino fundamental, tacar essas crianças numa ilha e fala assim, meus anjos, se matem, quem sobreviver vai ganhar um prêmio e vai ficar de boa. E basicamente isso, tem uma pequena ilha, eles vão cair lá sem nada, e aí nessa ilha vão ter casinhas, vão ter abrigos, florestas e tudo mais, eles vão ter que ir buscando essas armas, buscando alimento e tudo mais pra sobreviver esse tempo, até todo mundo, acabar com todo mundo ali e sobrar apenas um vencedor. Este livro é uma revolução. Cara, esse livro é muito bom. Ele é um calhamaço, como vocês estão vendo. Mas ele é um livro que passa muito rápido, porque, minha filha, você não vai querer parar de ler. Você precisa saber o que vai acontecer, quem vai matar quem que vai achar arma de não sei o quem que vai se aliar a quem. E mesmo tendo 100 personagens, cujos nomes, graças ao bom senso do autor, estão aqui no começo, pra você não esquecer, porque são nomes japoneses, né? Você não quer parar, entendeu? Eu li isso aqui em menos de uma semana, porque eu não conseguia parar. Eu parei de viver pra terminar esse livro aqui. Porque é muito bom, porque tem um ritmo muito acelerado, a gente vai ver vários pontos de vista de vários personagens, então a gente vai entender como que eles pensam, como que é a característica de cada um, as armas que eles escolhem, por que eles fizeram o que eles fizeram. Gente, é muito bom. E o final também é muito surpreendente, tem uma virada de chave aí, ai, é muito bom, preciso reler esse livro. Mas leiam muito Battle Royale, já aviso, alerta de gatilhos, tá? É um livro pesado, muito gráfico, tá? Então as mortes são muito gráficas, é um livro sangrento, tá? Se você não tem estômago pra isso, lê devagar ou leia em outro momento, no momento que você se sente pronto pra fazer essa leitura mesmo. Mas pra quem já é acostumado e gosta desse tipo de história, gosta de filme de terror, essas coisas assim, é muito bom. É frenético, é maravilhoso, sem palavras. Então leiam Battle Royale, literatura japonesa de altíssima qualidade. E a minha última indicação é um livro que fez muito sucesso há muitos anos, acho que, sei lá, na década passada ele fez muito sucesso. Ele ficava muito junto, que eu me recorde, assim, com a menina que roubava livros e o menino do pijama listrado. É um livro que é muito emocionante, mas já aviso que ele é um livro pesado, tá? Não recomendo para pessoas muito novinhas lerem. Eu, inclusive, li quando eu era muito nova e talvez não deveria. Me deixou um pouco calejada, assim, né, nessa questão de histórias mais pesadas. Eu estou falando de O Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini, que é um autor do Afeganistão. Eu confesso que eu li esse livro há muito tempo. A primeira vez que eu fui ler esse livro, eu era pré-adolescente, eu era muito nova. E foi um livro que mexeu muito comigo logo nas primeiras páginas, e eu vi que não era o momento. Aí eu esperei, acho que uns 2 anos, e eu peguei de novo pra ler. Li, gostei muito, chorei horrores, gente. É um livro muito triste, que vai contar a história de 2 amigos que cresceram juntos, mesmo eles tendo muitas diferenças sociais, religiosas, culturais no geral. Eles tiveram uma boa infância, né? Eles cresceram juntos, brincaram juntos, mas digamos que a vida levou eles para rumos diferentes. O nome dos meninos, deixa eu ver, eu não lembro de cabeça. Amir e Hassan. O Hassan não sabia ler nem escrever e era muitas vezes o mais sábio, com uma aguda percepção dos acontecimentos e sentimentos das pessoas. E foi esse Hassan que decidiu quem Amir seria durante a Batalha da Pipa Azul, uma pipa que mudaria o destino de todos. No inverno de 75, Hassan deu a Amir uma chance de ser um grande homem, de alterar sua trajetória e se livrar daquele enjoo que sempre o acompanhava, a náusea que denunciava sua covardia. Mas Amir não enxergou sua redenção. Muito depois de desperdiçada a última chance, Hassan, a calça de veludo cotelê marrom e a pipa azul o fizeram voltar ao Afeganistão, não mais aquele que abandonara há 20 anos, mas ao Afeganistão oprimido e destruído pelo regime talibã. Amir precisava se redimir daquele que foi o maior engano de sua vida, daquele dia em que o inverno foi mais cruel. Então a gente vai ter um contexto aqui, cultural, governamental, religioso, muito intenso, tá? Então esse livro aqui, ele é pra poucos, tá? Ele não é um livro que você pode ler, não é um livro assim que vai te tirar da ressaca literária, nem nada. É um livro mais pesado mesmo, mas é um livro que eu diria que é quase um drama familiar, sabe? Que vai te fazer pensar em tanta coisa, vai te fazer refletir sobre tanta coisa, né? A história desses 2 amigos que um quis deixar o país, mas acabou perdendo tanto no processo, depois quis voltar para se redimir. Então a gente vai acompanhar esse sentimento de culpa, uma tentativa de redenção com ele já mais adulto. Ai, gente, é muito... Ai, olha, até arrepiei. Ui, credo. É muito intenso, tá? É um livro que eu acho que ele deveria voltar a ser mais falado. Muita gente que lê hoje em dia não conhece essa história. Eu acho que é um clássico que foi muito falado, muito comentado, saiu em todas as revistas aí de livros mais vendidos. Eu acho que ele merece voltar a ser comentado, voltar a ser lido, pra gente até criar empatia sobre situações que não são da nossa realidade, entende? Então eu gosto muito dessa história. Inclusive, quem sabe, também preciso reler, que eu já li faz muitos anos. Eu acho que eu li quase uma década. E é um livro muito, muito, muito bom mesmo, que eu recomendo. Se você já leu, comente
Comenta aqui embaixo se você gostou, se você não gostou. E fica aqui a minha indicação, então, de um livro do Afeganistão. Leitores da minha vida, essas foram as nossas indicações do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Posso fazer mais partes dessa. Tem outros livros de outros países, de outros autores estrangeiros pra comentar com vocês. Mas eu realmente quis sair um pouquinho da caixinha, né, que a gente tem de Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, né, e para outros ares, novas perspectivas de mundo. E também quis variar bastante o gênero, né? Não quis fazer uma salada com o mesmo gênero, né? Falar só de fantasia, por exemplo, apesar de ter bastante, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros. Não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante pra você. E também não vai esquecer que a gente tem um compromisso marcado semana que vem com o próximo vídeo, tá bom? Um beijo! Tchau!